Essas cores não foram escolhidas ao acaso. Cada uma tinha um significado profundo que refletia a santidade e a presença divina. Por outro lado, também encontramos advertências sobre elementos visuais que atraem infortúnios e maldições. Em Deuteronômio 7:26 nos é claramente ordenado: não introduzirás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Tu a odiarás e a terás em horror, pois é amaldiçoada. Esse aviso não se limitava apenas a objetos ou imagens idólatras, mas também a elementos portadores de um simbolismo espiritual contrário à vontade de Deus. E é aí que as cores se tornam relevantes. Em várias culturas pagãs que cercavam o povo de Israel, certas cores eram usadas em rituais sômbrios, invocações demoníacas e práticas ocultas. Quando essas cores predominavam em um lugar, elas eram associadas à presença de forças que não tinham nada a ver com a paz que Deus deseja para seus filhos. Reflitamos por um instante sobre a história do rei Acabe e da rainha Jezabel. Jezabel não apenas introduziu o culto a Baal em Israel, mas também promoveu uma infinidade de práticas espiritualmente corruptas que influenciaram todo o reino. Segundo relatos históricos, Jezabel decorava seus palácios e templos com elementos visuais impressionantes, usando cores intensas que simbolizavam poder, controle e manipulação espiritual. Seu reinado foi marcado por caos, violência e tragédia, e isso não foi coincidência. O ambiente que ela criou foi projetado para exaltar forças opostas a Deus, e o resultado foi a ruína espiritual de Israel, naquela época. Mas qual é a relação disso com a cor que você escolhe para pintar sua casa? É importante entender que as cores influenciam não apenas o plano visual, mas também podem modificar a atmosfera emocional e espiritual de um lugar. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de ordem e propósito, e que cada detalhe tem uma razão de ser. Quando certas cores, que historicamente foram usadas para práticas espirituais negativas, são introduzidas em nossas casas, elas podem abrir a porta para influências que trazem discórdia, doença e miséria. Uma das cores que gerou mais controvérsias em várias interpretações bíblicas é o vermelho escuro, frequentemente associado à violência, ao derramamento de sangue e ao espírito de rebelião. Em Isaías 1:18, Deus diz: se vossos pecados são como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se são vermelhos como a púrpura, se tornarão como a lã. Aqui, o vermelho carmesim simboliza a mancha do pecado, algo que deve ser transformado pelo poder de Deus. Embora essa cor possa ter um significado positivo em contextos como o sacrifício de Cristo, quando predomina intensamente em um ambiente, especialmente em casa, ela pode refletir uma atmosfera carregada de agitação e conflitos. Não é coincidência que em muitos relatos bíblicos, o vermelho esteja ligado à ira e à destruição. Outra cor que foi associada a influências negativas é o preto absoluto, que na Bíblia representa escuridão, luto e desespero. Em Lamentações 5:10, o sofrimento do povo de Israel é descrito nestes termos: nossa pele tornou-se negra. Quando excessiva em um lar, ela pode criar um ambiente opressivo e sufocante, onde a paz é ausente. Embora o preto possa ser elegante e sofisticado em alguns elementos decorativos, seu uso intensivo em casa pode contribuir para criar um ambiente emocionalmente pesado e espiritualmente perturbador. Mas além do vermelho intenso ou do preto, existem combinações de cores que, quando usadas de maneira excessiva ou em contextos inadequados, podem gerar energias que nada têm a ver com a bênção divina. O roxo escuro, por exemplo, que na era bíblica era um símbolo de realeza e poder, também foi adotado por culturas pagãs para representar misticismo e manipulação espiritual. Em Apocalipse 17:4, a grande prostituta é descrita como vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, um símbolo claro de corrupção e falsa autoridade. Essas cores, quando dominam o ambiente, podem alterar a atmosfera da casa, gerando agitação, ansiedade e até conflitos familiares que parecem não ter explicação lógica. Por isso, a Bíblia enfatiza a importância de sermos prudentes, não apenas quanto ao que fazemos, mas também quanto ao que permitimos que cerque nosso espaço de vida. Deus deseja que nossos lares sejam lugares de paz, amor e comunhão com Ele. Em 2 Crônicas 7:15-16, o Senhor promete: agora meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração dirigida a este lugar,
Pois agora escolhi e consagrei esta casa para que meu nome nela resida para sempre. Essa promessa revela que, quando consagramos nossa casa a Deus e vigiamos cada aspecto dela, convidamos sua presença a habitar ali. Por essa razão, é essencial que prestemos atenção às cores que escolhemos para nossa casa. Se você já sentiu que sua casa se tornou um lugar de tensão constante, onde as brigas se multiplicam, os problemas financeiros nunca cessam, ou a doença parece nunca ir embora, é hora de avaliar quais elementos visuais podem estar contribuindo para essa atmosfera. Talvez a cor de suas paredes, móveis ou decorações esteja abrindo uma porta espiritual que precisa ser fechada. Mas a boa notícia é que Deus sempre nos oferece uma saída. Tiago 4:7 nos diz: submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso significa que, quando tomamos decisões conscientes para alinhar nossa casa com os princípios divinos, exercemos uma autoridade espiritual para expulsar todas as influências que operaram em segredo. A cor da sua casa não é um detalhe menor. Cada escolha que fazemos em nosso ambiente tem o potencial de convidar a paz de Deus ou permitir que forças espirituais negativas perturbem nosso lar. Se você quer que sua casa seja um refúgio de amor, esperança e bênção, comece examinando qual cor predomina em seu espaço e que mensagem espiritual ela pode estar enviando. Deus quer que você viva em paz, e cada decisão que você toma em seu lar pode ser um passo a mais para o cumprimento dessa promessa. A Bíblia revela que o inimigo sempre buscou se infiltrar na vida das pessoas, usando símbolos, práticas e elementos que, à primeira vista, podem parecer inofensivos, mas que, na realidade, carregam um profundo significado espiritual. Um desses elementos é a cor. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus pediu a seu povo que se mantivesse distante de tudo o que estivesse relacionado a práticas pagãs, idolatria e rituais sômbrios, pois isso não apenas afastava a presença de Deus, mas também abria as portas para a opressão espiritual e as maldições. No livro de Ezequiel, encontramos um relato chocante que revela como certas práticas e símbolos se infiltraram no templo de Deus, provocando a saída de sua glória daquele lugar. Ezequiel 8, 10, 11 descreve uma visão na qual o profeta vê que as paredes do templo estavam cobertas de imagens abomináveis, representando práticas idólatras, répteis, bestas abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede ao redor. E diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, cada um com seu incensário na mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Essa história revela que, mesmo dentro do templo de Deus, o inimigo conseguiu introduzir símbolos que representavam idolatria, atraindo trevas espirituais e provocando a retirada da presença divina daquele lugar. Esse princípio espiritual também se aplica ao nosso ambiente cotidiano. A casa, como espaço onde se desenrola nossa vida familiar, deve ser um lugar consagrado a Deus. No entanto, quando elementos associados a práticas espiritualmente perigosas são introduzidos no lar, seja na forma de imagens, objetos ou até mesmo cores, isso abre a porta para a instalação dessas influências negativas. No mundo antigo, certas cores eram amplamente usadas em rituais pagãos e cerimônias idólatras, cujos significados espirituais ainda ressoam hoje. O roxo, por exemplo, que na era bíblica era um símbolo de realeza e autoridade divina, também foi adotado por culturas pagãs para representar poder místico e manipulação espiritual. Em Apocalipse 17:4, a grande prostituta, figura que simboliza a corrupção espiritual, é descrita como vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Essa imagem revela não apenas a natureza pecaminosa dessa figura, mas também mostra como o inimigo se apropria de elementos que originalmente tinham um significado positivo para distorcê-los e usá-los como símbolos de rebelião e engano. O roxo era amplamente utilizado pelos povos babilônicos em seus templos e locais de culto dedicados a falsos deuses. Em Babilônia, essa cor estava associada à manipulação espiritual e ao uso de magia para subjugar as pessoas sob influências malignas. Não é por acaso que o livro de Daniel menciona que o rei Belsazar, durante o banquete em que profanava os utensílios do templo de Deus, vestia-se com roupas de púrpura. Não era apenas um símbolo de sua autoridade terrena,
mas também um sinal de sua arrogância espiritual e da corrupção que dominava seu coração. Da mesma forma, o escarlate era usado em muitas culturas antigas para representar sacrifícios humanos, violência e derramamento de sangue em contextos espirituais distorcidos. Sob o Império Romano, por exemplo, essa cor era utilizada em rituais pagãos onde forças espirituais eram invocadas por sacrifícios que nada tinham a ver com a vontade de Deus. Por isso, Apocalipse 6:4 menciona um cavaleiro sobre um cavalo vermelho vivo, a quem foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Essa representação revela que o vermelho escuro, em certos contextos, está associado à violência, ao conflito e à destruição espiritual. Além do roxo e do escarlate, a cor amarelo escuro também era utilizada em práticas idólatras que veneravam o sol e divindades ligadas à fertilidade. Jeremias 44:17 menciona como o povo de Israel, em sua rebelião, ofereceu incenso à rainha do céu, uma figura associada ao culto pagão. Esse culto era celebrado com roupas e ornamentos dourados e amarelos, cores que simbolizavam a exaltação do poder humano sobre a soberania de Deus. O problema não está apenas nas cores em si, mas no significado espiritual que elas adquiriram quando foram usadas para glorificar práticas que desafiavam a autoridade divina. Quando esses tons dominam o ambiente, especialmente em casa, eles podem alterar a atmosfera espiritual do lugar. A palavra de Deus nos ensina que não podemos servir a dois senhores ou misturá-los com influências que convidam as trevas para nossas vidas. Em 2 Coríntios 6,14 somos exortados: não vos coloqueis em julgo desigual com os infiéis, pois que relação há entre a justiça e a iniquidade, e que relação há entre a luz e as trevas? Esse aviso não se limita apenas às nossas relações pessoais, mas se estende também ao nosso ambiente, pois o que permitimos em nossas casas pode influenciar nossa paz espiritual. Quando certas cores, especialmente aquelas usadas em rituais e práticas pagãs, dominam o ambiente doméstico, elas podem criar uma atmosfera que favorece ansiedade, discórdia e desânimo. Isso não significa que pintar uma parede de roxo escuro, vermelho ou amarelo seja automaticamente prejudicial, mas sim que o uso predominante e invasivo dessas nuances pode contribuir para que o lar perca a harmonia espiritual que Deus deseja para seus filhos. Por outro lado, a Bíblia revela que Deus projetou nosso ambiente para refletir pureza, paz e equilíbrio. No tabernáculo, por exemplo, além do roxo e do carmesim, a cor azul era usada para representar o céu, a glória de Deus e a conexão direta com o divino. Em Números 15, 30 e 38, 39, Deus ordenou aos filhos de Israel que colocassem um cordão azul nas franjas de suas vestes, para que, ao vê-lo, se lembrassem de todos os mandamentos do Eterno e os praticassem. Esse detalhe revela que as cores com as quais escolhemos nos cercar podem ser lembretes constantes da presença e da direção de Deus em nossas vidas. O branco é outra cor que as Escrituras destacam como símbolo de pureza e santidade. Em Apocalipse 19:8, é descrito que a igreja recebeu a graça de ser vestida de linho fino, puro e brilhante, pois o linho representa as obras justas dos santos. Essa passagem revela que a cor branca não é apenas estética, mas também comunica uma poderosa verdade espiritual: a necessidade de viver em integridade, justiça e consagração. Assim como Deus projetou cores específicas para refletir sua glória, o inimigo distorceu esses mesmos elementos para enganar e subjugar espiritualmente aqueles que, sem saber, trazem para suas casas símbolos que abrem as portas para confusão, discórdia e opressão. Escolher a cor predominante em sua casa não é apenas uma questão de estética. É uma decisão que pode fazer a diferença entre um lar cheio da paz de Deus ou um lar exposto a influências espirituais que geram agitação e infelicidade. Portanto, é essencial examinar cuidadosamente os elementos que dominam seu ambiente doméstico. Deus quer que seu lar seja um lugar de descanso, amor e comunhão com Ele. Isaías 32:18 nos promete: meu povo habitará uma morada pacífica, abrigos seguros e lugares de repouso. Esse é o legado que Deus reserva para aqueles que buscam sua presença e escolhem, mesmo nas coisas mais simples, viver de acordo com sua vontade. A influência do ambiente na vida espiritual das pessoas é um tema que a Bíblia aborda claramente, embora muitos negligenciem esse aspecto.
As Escrituras revelam que certos elementos, incluindo as cores predominantes em uma casa, podem afetar a atmosfera espiritual do lugar. A palavra de Deus nos adverte que o inimigo usa elementos visíveis para introduzir confusão, discórdia e desespero, e que, sem percebermos, podemos permitir que nossa casa se torne um espaço vulnerável às suas influências. O profeta Ezequiel recebeu uma visão que expõe essa realidade espiritual. Em Ezequiel 8:3, o profeta relata como foi transportado em espírito à entrada do portão do templo e ali viu uma imagem que provocou ciúmes. Essa imagem, colocada em um lugar sagrado, representava não apenas idolatria, mas também alterava a atmosfera espiritual do templo, provocando a saída da presença de Deus. O que foi projetado para ser um lugar de paz e adoração, tornou-se um espaço contaminado por símbolos que atraíam trevas espirituais. Assim como o templo foi afetado por uma imagem que modificou sua atmosfera, a casa também pode experimentar uma mudança em seu ambiente, quando elementos visuais com conotações espirituais negativas são introduzidos. As cores, embora possam parecer meros detalhes decorativos, foram historicamente usadas para representar ideias, crenças e práticas que nem sempre estão alinhadas com a vontade de Deus. Nas culturas antigas, povos pagãos usavam certas cores para invocar poderes espirituais, acreditando que essas tonalidades influenciavam diretamente as energias que dominavam o espaço. Em alguns casos, essas práticas estavam tão profundamente enraizadas que cores específicas eram identificadas como símbolos de maldição ou infortúnio. A cor preta, por exemplo, foi amplamente reconhecida nas Escrituras como um símbolo de escuridão e aflição. Em Sofonias 1:15, o dia da ira do Senhor é descrito como um dia de ira, um dia de angústia e aflição, um dia de tumulto e desolação, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas. Essas imagens de sombras e escuridão destacam que a cor preta, quando predominante em um ambiente, pode simbolizar um estado de desespero e colapso espiritual. A cor cinza, embora menos evidente, também foi associada à perda de esperança e à estagnação espiritual. Em Lamentações 4, o povo de Jerusalém é descrito em meio ao julgamento de Deus, dizendo: mais escura que a escuridão é sua aparência, não são reconhecidos nas ruas. Essa referência reflete que o aspecto sômbrio de seu ambiente era um reflexo direto do estado espiritual em que se encontravam. O cinza, quando excessivo em uma casa, pode contribuir para sentimentos de desânimo, confusão e instabilidade emocional entre os que ali vivem. A cor marrom escura também era usada na era bíblica como símbolo de decadência e deterioração espiritual. Uma cena desolada é descrita em Isaías 24:11, que diz: grita-se por vinho nas ruas, toda alegria escureceu e a felicidade foi exilada do país. Essa representação conecta tons surdos e sômbrios a ambientes onde a presença de Deus parece ausente, deixando um vazio espiritual que gera desespero e divisão. O inimigo usa esses elementos para transformar sutilmente o ambiente doméstico, afetando a paz e o bem-estar emocional de seus habitantes. Uma casa dominada por cores escuras pode se tornar, sem que seus ocupantes percebam, um lugar cheio de tensão, ansiedade e conflitos. Isso não significa que cada parede escura seja necessariamente prejudicial, mas quando essas cores dominam o ambiente sem equilíbrio ou propósito, elas podem contribuir para fazer da casa um espaço espiritualmente opressivo. A Bíblia revela que o inimigo usa elementos visíveis para influenciar a mente e o coração das pessoas. Em 2 Coríntios 4:4, somos advertidos de que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam o esplendor do Evangelho. Essa cegueira espiritual pode se manifestar na forma como percebemos nosso ambiente, levando-nos a tolerar elementos que interferem com a presença de Deus em nossos lares. O inimigo busca transformar o que deveria ser um refúgio de paz em um lugar de desespero e conflito constante. O Salmo 91 descreve a proteção que Deus oferece àqueles que habitam sob sua proteção, declarando: aquele que habita sob o abrigo do Altíssimo repousa à sombra do Todo-Poderoso. Essa promessa revela que a casa pode se tornar um lugar de refúgio e segurança quando consagrada a Deus. No entanto, quando elementos associados à escuridão e ao desespero predominam no ambiente, essa proteção enfraquece, permitindo que a ansiedade e o medo ganhem terreno na vida daqueles que ali vivem.
No livro de Josué, encontramos uma história que confirma como certos elementos do ambiente podem atrair maldições e dificuldades. Josué 7 relata o pecado de Acã, que escondeu em sua tenda objetos que Deus havia proibido. Embora esses itens estivessem ocultos, sua mera presença causou a derrota do povo de Israel em batalha. Quando Josué buscou a direção de Deus, o Senhor lhe revelou que a causa da derrota estava nos objetos amaldiçoados que haviam sido trazidos ao acampamento. Essa história demonstra que o que permitimos em nosso ambiente, mesmo sem dar muita importância, pode afetar nossa vida espiritual e as bênçãos que Deus deseja derramar em nossos lares. Assim como Acã trouxe consigo objetos que representavam rebelião e desobediência, o inimigo usa elementos visuais que, sem que as pessoas percebam, afetam o bem-estar espiritual do lar. As cores associadas à escuridão, à idolatria ou a práticas pagãs podem interferir na atmosfera espiritual, favorecendo confusão, desânimo e desespero. A palavra de Deus revela que o ambiente em que vivemos influencia diretamente nosso bem-estar espiritual. Em Levítico 26:6, Deus promete a seu povo: "Darei paz ao país, vocês se deitarão e ninguém os perturbará." Essa promessa fala não apenas de segurança física, mas também de uma paz espiritual que transforma o ambiente familiar em um espaço de descanso e restauração. Para que isso aconteça, cada aspecto do ambiente deve estar alinhado com a presença de Deus. O Senhor deseja que cada lar seja um refúgio onde sua paz e amor se manifestem de forma tangível. Em Isaías 38:18 está declarado: "Meu povo habitará em uma morada de paz, em habitações seguras e em lugares de repouso." Essa promessa se cumpre quando as pessoas decidem consagrar sua casa a Deus, permitindo que sua luz brilhe em cada canto e rejeitando qualquer elemento que possa perturbar essa harmonia. Deus nos chama a ser guardiões de nosso ambiente espiritual, a vigiar os elementos presentes em nossas casas e a tomar decisões conscientes para que cada aspecto do lugar onde vivemos reflita sua vontade e paz. Ao fazer isso, abrimos as portas para que sua bênção repouse sobre nosso lar, nossa família e nossa vida espiritual. A conexão entre as cores que predominam em uma casa e o estado emocional de seus habitantes é uma realidade que, embora muitos ignorem, está profundamente ligada ao princípio espiritual revelado na Palavra de Deus. As Escrituras não apenas nos alertam sobre as influências espirituais que podem nos cercar, mas também revelam como certos elementos de nosso ambiente podem afetar diretamente nosso bem-estar mental, emocional e espiritual. O que vemos constantemente influencia o que sentimos, o que pensamos e a maneira como lidamos com as situações da vida. A Bíblia ensina que os seres humanos foram projetados para viver em harmonia com o ambiente criado por Deus. No livro de Gênesis, quando Deus criou o jardim do Éden, ele não apenas criou um espaço belo, mas também um ambiente equilibrado que favorecia a paz, a estabilidade emocional e o bem-estar espiritual. Gênesis 2:9 descreve como o eterno Deus fez brotar do solo árvores de todos os tipos, agradáveis à vista e boas para comer, destacando que o ambiente não deve apenas fornecer alimento, mas também ser agradável aos sentidos. Essa harmonia perfeita foi rompida quando o pecado entrou no mundo, e desde então o inimigo tentou distorcer tudo o que Deus projetou para nosso bem, incluindo os elementos visuais que nos cercam. O impacto que as cores podem ter nas emoções e no estado espiritual fica evidente quando observamos que Deus mesmo usou cores para transmitir mensagens profundas a seu povo. Em Êxodo 28, 33 dos 34, o Senhor ordenou que as vestes do sumo sacerdote fossem decoradas com romãs azuis, púrpuras e carmesins, alternadas com campainhas de ouro. Essa combinação não era acidental. Cada cor tinha um propósito específico que evocava reverência, santidade e paz. O azul, em particular, era usado como símbolo do céu e da comunhão com Deus, uma cor que naturalmente transmite calma e serenidade. Esse princípio espiritual revela que as cores afetam não apenas o ambiente visual, mas também podem influenciar as emoções e o comportamento daqueles que habitam o espaço. A ciência moderna confirmou que certas cores estimulam reações emocionais específicas, reforçando a sabedoria que a Bíblia ensina desde tempos antigos. O inimigo, ciente desse princípio, manipulou essa realidade para semear discórdia, ansiedade e desespero nos lares,
usando cores perturbadas luminosas. Cores extremamente frias, como o azul escuro e o cinza profundo, podem criar uma atmosfera emocionalmente isolante, levando as pessoas que vivem em um ambiente dominado por esses tons a sentir tristeza, apatia ou desespero. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias descreve a angústia do povo de Israel usando imagens de trevas e desânimo, dizendo: Ele me conduziu e me fez entrar nas trevas, não na luz. Essa descrição reflete como um ambiente sombrio pode afetar o estado interior das pessoas, gerando um sentimento constante de desânimo. A cor vermelha, quando usada de maneira invasiva em um ambiente, pode provocar reações emocionais ligadas à raiva, ansiedade e agressividade. Em Isaías 63, 2-3, a ira de Deus é descrita com imagens que evocam a cor vermelha. Por que teu vestido é vermelho e tua roupa como a de alguém que pisa no lagar? Pisei o lagar sozinho e nenhum dos povos estava comigo. Eu os pisei na minha fúria, eu os calquei na minha ira. Essa representação visual associa o vermelho intenso a um sentimento de violência e agitação, uma realidade retida na maneira como essa cor pode impactar o estado emocional daqueles que estão constantemente expostos a ela. O amarelo vivo, embora possa parecer uma cor vibrante e positiva, também pode perturbar o equilíbrio emocional quando usado predominantemente em um ambiente. Na era bíblica, essa tonalidade era utilizada em práticas pagãs ligadas à exaltação do poder humano. E hoje foi demonstrado que um excesso de amarelo pode gerar ansiedade, agitação e até impaciência. Em Ezequiel 8:3, o profeta descreve uma visão na qual viu uma imagem de ciúmes, uma representação idólatra que fez a glória de Deus se afastar do templo. Embora o texto não especifique a cor dessa imagem, sabe-se que nas culturas pagãs do Antigo Oriente Próximo, tons dourados e amarelos vivos eram usados para representar poder, controle e manipulação espiritual. O inimigo usa essas cores como ferramentas para perturbar o equilíbrio emocional no lar, transformando o que deveria ser um espaço de paz e repouso em um ambiente cheio de tensão, agitação e discórdia. Uma casa dominada por cores que perturbam a calma pode favorecer conflitos familiares, brigas frequentes e um clima de desconforto constante que impede as pessoas de sentir a paz que Deus deseja para suas vidas. O projeto original de Deus para o ambiente humano é baseado em harmonia e equilíbrio. Isaías 26:3 promete: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo espírito é firme, porque confia em ti. Essa paz que vem de Deus é fortalecida quando o ambiente que nos cerca está alinhado com os princípios de calma, ordem e serenidade que o Senhor projetou para a sua criação. O inimigo tenta distorcer essa paz ao alterar o ambiente por meio de cores que, em vez de transmitir equilíbrio, provocam agitação e ansiedade. Quando a casa se torna um espaço marcado por tons que alteram o estado emocional, criam-se condições que podem influenciar a maneira como as pessoas interagem umas com as outras, facilitando brigas, mal-entendidos e afastamento. Isso cria um ambiente que, longe de refletir a paz de Deus, torna-se um terreno fértil para o desânimo e a opressão espiritual. Deus, em sua sabedoria, nos convida a construir casas que reflitam sua presença, não apenas por nossas ações, mas também por decisões conscientes sobre o ambiente que nos cerca. Provérbios 24:3-4 nos ensina: é pela sabedoria que uma casa é edificada, e pela reflexão que ela se firma, e pelo conhecimento suas câmaras se enchem de todo bem precioso e agradável. Esse ensino revela que cada decisão que tomamos em nossas casas, mesmo os aspectos visuais como as cores que escolhemos, influencia a atmosfera espiritual que reina no lugar. As cores que favorecem a paz, o repouso e a estabilidade emocional são aquelas que refletem a pureza, a calma e a ordem que Deus deseja para seus filhos. O branco, símbolo de limpeza e santidade, é uma cor que convida à reflexão, à calma e à renovação espiritual. Em Apocalipse 7:14, os redimidos são-nos como vestidos de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, símbolo de pureza e vitória espiritual. Essa cor, quando predominante em um ambiente, contribui para gerar uma atmosfera de calma, clareza e bem-estar. O azul suave, associado nas Escrituras ao céu e à fidelidade de Deus, é outra cor que favorece a paz interior e a estabilidade emocional. Êxodo 24:10 descreve como sob os pés de Moisés havia um pavimento de safira, como o céu puro,
revelando que o azul claro é um símbolo da presença divina que inspira calma e segurança. O verde suave, que evoca vida, crescimento e restauração, também é uma cor que reforça a harmonia emocional na casa. No Salmo 23:2, nos é dito como o bom pastor me faz repousar em pastos verdejantes, mostrando que os tons de verde estão associados ao repouso e à renovação espiritual que só Deus pode oferecer. Quando a casa se torna um espaço onde as cores refletem paz, serenidade e a presença de Deus, as pessoas que ali vivem experimentam um melhor equilíbrio emocional, relações mais saudáveis e um ambiente propício ao crescimento espiritual. Deus quer que cada lar seja um refúgio de amor, calma e bem-estar. E ao fazermos escolhas conscientes sobre os elementos visuais que dominam nosso ambiente, contribuímos para estabelecer sua paz em nossos lares. A palavra de Deus revela que a casa deve ser um lugar de paz, bênção e proteção. Desde o início, Deus mostrou seu desejo de que as famílias vivam em um ambiente onde sua presença fosse evidente. Um espaço onde cada elemento refletisse a harmonia e a ordem que ele estabeleceu. No entanto, assim como Deus projetou princípios para encher o lar de sua paz, ele também advertiu contra práticas que podem perturbar essa harmonia, afastar a presença divina e convidar influências espirituais nefastas. A Bíblia ensina que certos elementos, quando introduzidos no lar, podem criar ambientes que dificultam o fluxo da paz que Deus deseja. Em Provérbios 3:33, somos advertidos: a maldição do Eterno está sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa a morada dos justos. Essa passagem revela que a proteção e a bênção de Deus dependem não apenas da conduta daqueles que vivem no lar, mas também do ambiente espiritual que ali se estabelece. Quando elementos que simbolizam rebelião, idolatria ou impureza são introduzidos, o ambiente começa a se deteriorar, resultando em conflitos, agitação e desequilíbrio emocional. Deus, em sua sabedoria, revelou princípios claros para garantir que cada aspecto da casa esteja em conformidade com sua vontade, incluindo os elementos que influenciam diretamente a atmosfera espiritual do lugar. Entre esses elementos, as cores têm um impacto maior do que muitos imaginam. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus usa a cor para transmitir mensagens claras sobre pureza, santidade e bênção. Êxodo 26:1 especifica que o tabernáculo deveria ser construído com cortinas de linho fino retorcido, tingidas de azul, púrpura e carmesim, pois essas cores não apenas embelezavam o lugar, mas também representavam a presença e a autoridade de Deus. Cada uma dessas cores tinha um significado espiritual profundo que influenciava a atmosfera do tabernáculo, um lugar destinado ao culto e à comunhão com Deus. Assim como certas cores foram usadas para trazer a presença divina, a Bíblia revela princípios espirituais que nos guiam sobre os elementos que podem favorecer um ambiente abençoado na casa. Em Isaías 32:18, o Senhor declara: "Meu povo habitará em uma morada de paz, em habitações seguras e em lugares de repouso." Essa passagem descreve o tipo de atmosfera que Deus deseja para cada lar. Um espaço seguro onde a paz não é apenas vivida momentaneamente, mas estabelecida permanentemente. A cor branca é um poderoso símbolo de pureza e limpeza espiritual. Apocalipse 19:8 descreve a igreja como vindo diante de Cristo vestida de linho fino, puro e brilhante, pois o branco representa a obra transformadora de Deus naqueles que se afastaram do pecado. Essa cor, quando predominante em uma casa, cria uma atmosfera que convida à reflexão, à calma e à ordem espiritual. O branco, por sua relação com a luz, é uma poderosa representação da presença divina que dissipa as trevas e renova o espírito. No Salmo 119:105 é dito: "Tua palavra é uma lâmpada para meus pés e uma luz em meu caminho", mostrando que a luz simboliza a direção de Deus na vida de seus filhos. O azul claro é outra cor que favorece a paz e o equilíbrio espiritual. Em Números 15:38-39, Deus ordenou aos israelitas que colocassem um cordão azul nas bordas de suas vestes para lembrá-los de seus mandamentos e ajudá-los a se afastar do pecado. O azul, associado ao céu e à presença de Deus, é uma cor que inspira serenidade e incentiva a introspecção espiritual. Quando usado em casa, cria uma sensação de tranquilidade que fortalece a paz familiar e reduz a tensão emocional. A suave cor verde, símbolo de renovação e vida, é outro elemento que reforça o bem-estar espiritual na casa.
O Salmo 23:2 descreve o Senhor conduzindo seus filhos a pastos verdejantes, onde encontrarão repouso e restauração. O verde está intimamente associado à natureza, ao crescimento espiritual e à esperança que Deus renova diariamente naqueles que confiam nele. Introduzido em um interior, essa cor promove uma atmosfera de frescor, vitalidade e renovação emocional. Tons bege e terrosos também favorecem a estabilidade emocional e a harmonia espiritual. Essas cores, associadas à própria criação, evocam a segurança sentida quando se confia na providência de Deus. Gênesis 2:7 descreve como o eterno Deus formou o homem do pó da terra, revelando que tons quentes estão ligados à obra criadora de Deus e ao sentimento de pertencimento que ele estabeleceu em cada pessoa. Essas cores, quando predominam em um ambiente, convidam a calma e reforçam a sensação de segurança espiritual na casa. A cor dourada é um símbolo da glória divina e da providência celestial. No livro de Êxodo, Deus ordenou que a Arca da Aliança, símbolo de sua presença, fosse coberta de ouro puro, refletindo sua majestade e santidade. O ouro, quando usado de maneira equilibrada em casa, pode representar a honra prestada a Deus e o reconhecimento de que sua glória é a fonte de toda provisão e proteção. Em Filipenses 4:19 temos a garantia: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo suas riquezas com glória em Jesus Cristo, mostrando que a abundância espiritual flui quando o lar é consagrado ao Senhor. As cores que favorecem a paz, a bênção e a proteção espiritual não são apenas elementos decorativos, mas princípios que refletem a harmonia que Deus deseja estabelecer na vida de seus filhos. Uma casa dominada por essas cores torna-se um refúgio onde as tensões se dissipam, os conflitos perdem força e a paz do Senhor se manifesta de forma tangível. Em João 14:27, Jesus promete: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vos dou como o mundo dá. Essa paz, que transcende as circunstâncias externas, é o que Deus deseja ver reinando em cada família e refletida também no ambiente familiar. O Senhor deseja que cada aspecto da casa reflita sua luz, pureza e proteção. Quando decisões conscientes são tomadas para harmonizar o ambiente com os princípios divinos, a casa torna-se um espaço onde as bênçãos fluem naturalmente. O Salmo 4:8 declara: deitar-me-ei e dormirei em paz, pois só tu, ó Eterno, me fazes habitar em segurança. Essa promessa revela que a verdadeira segurança e o bem-estar emocional só são plenamente experimentados quando Deus é o centro do lar, e cada aspecto desse ambiente está alinhado com sua presença. A escolha das cores que predominam na casa não é um aspecto superficial, mas uma decisão que pode influenciar a paz espiritual daqueles que ali vivem. As cores que convidam à calma, favorecem a reflexão e refletem a pureza que Deus deseja, são aquelas que abrem as portas para que sua presença preencha cada canto da casa. Assim como Deus projetou cada elemento do tabernáculo com um propósito espiritual, Ele também nos convida a fazer escolhas sábias para que nosso ambiente se torne um espaço onde sua paz e glória se manifestem continuamente. A palavra de Deus revela que a casa não é apenas um espaço físico, mas um lugar onde se constroem os fundamentos espirituais da vida familiar. A Bíblia ensina que o que acontece dentro das paredes da casa tem um impacto direto na paz, no bem-estar e na proteção que Deus deseja para seus filhos. Por isso, o Senhor não apenas instruiu seu povo sobre como viver em obediência, mas também revelou princípios claros para que o ambiente familiar seja um espaço onde sua presença possa se manifestar plenamente. Em Deuteronômio 6, Números 9, Deus deu instruções ao povo de Israel dizendo: tu as escreverás nos umbrais de tua casa e em teus portões. Esse mandato, que ordenava que as palavras da lei fossem colocadas nas entradas das casas, não tinha apenas um propósito simbólico, mas revelava uma profunda verdade espiritual. O ambiente em que vivemos influencia diretamente a relação que estabelecemos com Deus. Ao se cercarem de elementos que lembravam os mandamentos do Senhor, os israelitas reforçavam uma atmosfera espiritual que protegia o lar e guiava seus habitantes no caminho da obediência. Esse princípio permanece atual hoje. Quando uma casa é consagrada a Deus e cada aspecto que influencia seu ambiente espiritual é cuidado, cria-se um espaço onde as bênçãos de Deus fluem continuamente. A escolha das cores que predominam na casa faz parte dessa consagração.
Além da estética, as cores podem influenciar a paz espiritual sentida em um lugar. Isaías 60:18 declara: Não se ouvirá mais falar de violência em teu país, nem de devastação em tuas fronteiras, mas chamarás teus muros de salvação e teus portões de louvor. Essa passagem revela que a paz no ambiente é uma promessa que se realiza quando cada aspecto da casa está alinhado com a vontade de Deus. A consagração da casa começa com uma decisão consciente de convidar a presença de Deus nesse espaço. Em Josué 24:15, Josué declara firmemente: Quanto a mim e minha casa, serviremos ao Eterno. Essa declaração mostrava não apenas a vontade de Josué de viver em obediência, mas também sua intenção de consagrar completamente sua casa a Deus. Essa mesma determinação é necessária para que o lar se torne um refúgio espiritual onde a paz, a segurança e a bênção sejam evidentes. O profeta Eliseu demonstrou um dia como um ambiente pode ser transformado espiritualmente quando se age segundo a vontade de Deus. Em Reis 2:19-21, está escrito que os habitantes de Jericó se aproximaram de Eliseu porque a água da cidade estava poluída e a terra era estéril. Eliseu pediu um novo recipiente com sal e, após jogá-lo na fonte, declarou: Assim diz o Eterno, purifiquei estas águas e não haverá mais morte nem esterilidade. A partir daquele momento, as águas foram restauradas e a terra voltou a ser fértil. Essa história revela que Deus pode transformar qualquer ambiente, por mais deteriorado que pareça, quando agimos com fé e tomamos a decisão de alinhar esse espaço com sua presença. O inimigo busca constantemente interferir no plano de Deus para os lares. Em João 10:10, Jesus adverte: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse trabalho destrutivo se manifesta não apenas por conflitos ou dificuldades visíveis, mas também por perturbações espirituais que afetam a paz do lar. Quando elementos que não estão em conformidade com a vontade de Deus são introduzidos, como cores que perturbam o equilíbrio espiritual, ou que foram historicamente usadas em práticas idólatras, isso semeia discórdia, medo e desânimo no ambiente. A Bíblia revela que os espaços onde Deus é honrado tornam-se lugares de refúgio, proteção e repouso. Êxodo 40:34-35 descreve como a glória do Eterno desceu sobre o tabernáculo após Moisés ter concluído cada detalhe segundo as instruções de Deus. A nuvem da glória de Deus cobriu o lugar e a presença do Senhor encheu o tabernáculo, tornando impossível para Moisés entrar. Essa poderosa manifestação revela que, quando um ambiente é consagrado a Deus, sua presença se manifesta de forma tangível, trazendo paz e proteção àqueles que o habitam. O apóstolo Paulo também ensinou que nosso ambiente influencia nossa vida espiritual. Em 1 Coríntios 14:33 está escrito: Deus não é Deus de confusão, mas de paz, revelando que desordem, agitação e caos não vêm dele. Essa verdade também se aplica ao lar. Quando o ambiente é marcado por cores, símbolos ou elementos que favorecem a agitação e a desordem emocional, cria-se uma atmosfera que pode dificultar a comunhão com Deus e a harmonia familiar. A consagração da casa inclui reconhecer que cada canto do lugar deve refletir a luz e a paz que vem do Senhor. Em Mateus 5,14, Jesus declara: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida. Essa declaração não se refere apenas ao testemunho pessoal, mas também revela que o ambiente que cerca os filhos de Deus deve ser um reflexo de sua luz e verdade. Uma casa dominada por cores que simbolizam pureza, calma e bênção, torna-se um espaço onde seus habitantes podem experimentar o repouso e a restauração espiritual que só Deus pode oferecer. A purificação espiritual da casa é outro aspecto essencial desse processo. Em 2 Crônicas 29:16, relata-se que o rei Ezequias, ao restaurar o templo, ordenou aos sacerdotes e levitas que eliminassem todos os elementos impuros do lugar. Essa purificação não era apenas física, mas também espiritual, pois ao remover os objetos que simbolizavam idolatria e rebelião, o templo foi restaurado como um lugar de culto autêntico. Da mesma forma, aqueles que desejam que sua casa seja um lugar de bênção devem avaliar quais elementos, símbolos ou cores estão presentes em seu ambiente e tomar decisões conscientes para que cada aspecto desse lugar esteja alinhado com a presença de Deus. O Senhor promete que aqueles que decidem consagrar sua casa a Ele experimentarão uma transformação espiritual
que se refletirá na paz, harmonia e proteção. Isaías 54:13 declara: todos os teus filhos serão ensinados pelo Eterno, e a paz de teus filhos será abundante. Essa promessa revela que, quando a casa é um espaço onde a presença de Deus é recebida, até as gerações futuras serão abençoadas pela paz que ali se estabelece. Deus deseja que cada lar seja um espaço onde sua glória se manifeste continuamente. A escolha das cores, a purificação espiritual do ambiente e a firme decisão de consagrar cada aspecto da casa à sua presença são passos que permitem ao Senhor estabelecer sua paz no lugar onde vivemos. Assim como o tabernáculo foi transformado em um lugar de encontro com Deus, após ser preparado segundo sua vontade, a casa pode se tornar um refúgio espiritual, onde o amor, a harmonia e a bênção se manifestam de forma tangível. No Salmo 91, é prometido: aquele que habita sob o abrigo do Altíssimo repousa à sombra do Todo-Poderoso. Essa proteção é fortalecida quando decisões conscientes são tomadas para garantir que o lar seja um lugar onde a luz de Cristo brilhe sem obstáculos. A paz que Deus promete não é frágil ou momentânea, mas uma paz firmemente estabelecida quando sua presença governa cada aspecto do lar. O inimigo tentará semear perturbação, medo e desordem, mas quando o ambiente é consagrado a Deus, seu poder é anulado. Em João 16:33, Jesus declara: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa garante que, independentemente das circunstâncias externas, aqueles que escolhem fazer de seu lar um refúgio espiritual encontrarão em Deus a paz que sustenta, fortalece e transforma. A Bíblia revela que o ambiente em que vivemos não é um aspecto superficial ou sem importância, mas um reflexo direto das decisões espirituais que tomamos. Assim como nossas palavras e ações revelam o estado de nosso coração, o ambiente que criamos em nossas casas também fala sobre quem governa nossas vidas. Deus projetou cada aspecto de nossa existência para estar em harmonia com sua vontade, e essa harmonia inclui o espaço que habitamos. Quando uma casa é construída sobre princípios espirituais sólidos, ela se torna um refúgio onde a paz de Deus flui naturalmente. No entanto, quando esse equilíbrio é perturbado, seja por negligência ou por decisões que permitem a infiltração de influências nefastas, o lar pode se tornar um lugar de perturbação, conflito e desordem espiritual. A influência espiritual que pode se manifestar em um lar nem sempre é imediatamente evidente. Em muitos casos, a deterioração do ambiente começa sutilmente, quase imperceptivelmente, até que seus efeitos se tornem visíveis na vida cotidiana. Brigas frequentes, sentimentos inexplicáveis de angústia ou tristeza, e até uma atmosfera constante de tensão, podem ser sinais de que algo no ambiente está interferindo com a paz que Deus deseja estabelecer. Embora algumas pessoas tentem atribuir essas circunstâncias apenas a fatores externos, a Bíblia revela que o ambiente espiritual que criamos influencia diretamente nosso bem-estar emocional e espiritual. O inimigo nem sempre se manifesta abertamente ou de maneira óbvia. Sua estratégia mais eficaz é se infiltrar aos poucos no ambiente, introduzindo elementos que parecem inofensivos, mas que acabam perturbando a tranquilidade do lar. Às vezes isso ocorre por meio de símbolos, imagens ou práticas que desviam a atenção de Deus, mas também pode se manifestar em aspectos frequentemente considerados apenas decorativos, como as cores que predominam em um espaço. O que muitos veem como uma simples decisão estética pode, na verdade, influenciar profundamente a atmosfera espiritual da casa. O objetivo do inimigo é distorcer a atmosfera do lar para que ele se torne um lugar de perturbação e discórdia, um espaço onde as pessoas percam a paz, sintam-se agitadas e tenham dificuldade em ouvir a voz de Deus. É uma das razões pelas quais a palavra de Deus enfatiza a importância de manter a casa como um espaço consagrado, onde cada aspecto do ambiente esteja alinhado com os princípios espirituais que ele estabeleceu. Quando influências negativas são permitidas no ambiente, o resultado é uma atmosfera que favorece desespero, medo e confusão. Deus, no entanto, nos oferece ferramentas para combater qualquer influência que tente perturbar a paz de nosso lar. Em 2 Coríntios 10:4, nos é lembrado: as armas com que lutamos não são carnais, mas poderosas pela virtude de Deus para derrubar fortalezas.
Essa verdade revela que não estamos indefesos diante das influências que buscam perturbar a paz em nossos lares. A oração, a fé e a autoridade que Deus nos deu permitem restaurar o ambiente familiar, mesmo quando ele foi afetado por elementos que atraíram maldições ou infortúnios por muito tempo. Quando uma pessoa toma a decisão consciente de consagrar sua casa a Deus, ela estabelece uma barreira espiritual que impede o inimigo de influenciar esse ambiente. Essa consagração envolve não apenas reservar tempo para oração ou leitura da palavra, mas também tomar decisões práticas que reflitam o desejo de que esse espaço esteja sob o domínio de Deus. Assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Eterno. Cada pessoa pode decidir que sua casa será um lugar onde a presença de Deus reine e onde as influências negativas não tenham espaço para operar. A Bíblia ensina que o poder da luz sempre prevalece sobre as trevas. Em João 1:5 está dito, a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Essa promessa revela que, independentemente de quanto tempo um lar tenha sido submetido a influências negativas, quando a presença de Deus é acolhida nesse lugar, todos os poderes contrários são dissipados. Esse princípio é um convite a crer que, quaisquer que sejam os elementos que estejam interferindo com a paz do lar, Deus tem o poder de restaurar esse espaço e enchê-lo com sua presença. Uma casa consagrada a Deus torna-se não apenas um refúgio para aqueles que ali vivem, mas também um farol para aqueles que a visitam. Quando o ambiente familiar é marcado pela paz, amor e presença de Deus, as pessoas que entram nesse espaço podem perceber que há algo diferente, algo que transcende as circunstâncias externas. Essa paz, que só Deus pode oferecer, torna-se um testemunho vivo de seu poder transformador. Uma casa construída segundo os princípios de Deus torna-se um lugar onde as promessas bíblicas se cumprem claramente. O Salmo 91 descreve que aqueles que habitam sob a proteção do Altíssimo viverão em segurança sob sua sombra e proteção contínua. Essa segurança espiritual não é obra do acaso, nem obtida apenas por bons desejos. É o resultado de decisões conscientes que demonstram o desejo de que a casa seja um espaço onde Deus governe e sua paz se manifeste. Cada decisão que tomamos sobre nosso ambiente é uma oportunidade de convidar a bênção de Deus ou permitir que influências negativas ganhem terreno em nossas vidas. Quando escolhemos elementos que favorecem a calma, a pureza e a harmonia espiritual, a casa torna-se um lugar onde a presença de Deus permanece continuamente. Essa escolha é uma expressão de fé, uma declaração que revela o desejo de que o Senhor reine em todos os aspectos de nossa vida. O inimigo tentará distorcer o plano que Deus estabeleceu para o lar, introduzindo agitação, medo e desordem. No entanto, quando uma pessoa se levanta em fé e decide consagrar sua casa ao Senhor, as portas que o inimigo tentou abrir são fechadas e a paz de Deus é poderosamente estabelecida nesse lugar. A decisão de consagrar sua casa protege não apenas o presente, mas também tem um impacto direto nas gerações futuras. Em Isaías 44:3, Deus promete: derramarei meu espírito sobre tua descendência e minha bênção sobre tua posteridade. Essa promessa revela que, quando uma família decide construir sua casa sobre os fundamentos dos princípios divinos, ela semeia um legado espiritual que perdurará pelas gerações vindouras. Deus deseja que cada lar seja um espaço de amor, esperança e bênção, um lugar onde sua presença seja central e as influências negativas não tenham lugar. Quando você toma a decisão de consagrar sua casa e alinha cada aspecto de seu ambiente com sua vontade, esse lugar torna-se um refúgio espiritual, onde a proteção, a paz e a bênção se manifestam continuamente. Não importa há quanto tempo um lar tenha sido exposto a influências que semearam discórdia, medo ou confusão. Quando a presença de Deus é convidada a reinar nesse espaço, todas as trevas se dissipam, e sua luz transforma a casa em um lugar onde sua glória resplandece. Por que ele não faria o mesmo com as mulheres que escolheu para uma missão especial? A Bíblia nos mostra que o isolamento não significa abandono, mas preparação. Esther foi levada ao palácio e passou um tempo em total separação antes de ser apresentada ao rei. Ela não poderia mais viver a mesma vida de antes, pois Deus tinha planos extraordinários para ela.
Seu tempo de solidão não foi vazio nem inútil, mas um período de transformação em que aprendeu a depender inteiramente da graça divina. O mesmo acontece com as mulheres que Deus escolheu. De repente, elas sentem que não se encaixam em lugar algum, que antigas amizades desapareceram, que relacionamentos que pareciam promissores se dissolvem sem explicação. Isso não é um sinal de rejeição, mas de propósito. Deus está removendo tudo o que não pertence à próxima estação de suas vidas. Quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que ele faz é tirar aquilo que não pode acompanhá-la na próxima etapa. Isso dói, pois significa deixar para trás o que é familiar, o que é confortável, o que em algum momento ofereceu segurança. Mas a verdadeira segurança não está nas conexões humanas. Está na conexão com Deus. É na solidão que ele fala com mais clareza. Jesus, antes de escolher seus discípulos, retirava-se para orar. No silêncio, ele recebia a direção do Pai. O mesmo acontece com uma mulher escolhida. Quando Deus tem grandes planos, ele chama para um tempo de separação, pois no tumulto do mundo, ela não poderia ouvir sua voz. Não é coincidência que tantas mulheres com um chamado poderoso sintam que foram colocadas à parte. Isso acontece desde o início dos tempos. Maria, a mãe de Jesus, teve que carregar o peso da incompreensão daqueles que não entendiam seu milagre. Sua gravidez era divina, mas aos olhos humanos era uma fonte de dúvida e zombaria. No entanto, Deus a sustentou na solidão, pois ela cumpria o maior propósito de todos. Assim é como Deus age. Ele não precisa da aprovação dos outros para exaltar alguém. Na verdade, ele frequentemente usa a solidão para provar que é ele quem sustenta e guia. Quando uma mulher é escolhida, as provações vêm como um fogo purificador. Nestes momentos de solidão, pode parecer que Deus está distante, mas na realidade, ele está mais próximo do que nunca. Jó, em seu sofrimento não entendia por que havia perdido tudo. Seus amigos o acusavam, sua esposa lhe dizia para amaldiçoar Deus e morrer. Ele estava sozinho em sua aflição, mas essa provação foi o prelúdio para sua restauração. O mesmo acontece com aquelas que foram separadas para algo maior. A solidão é o campo de treinamento onde Deus desenvolve a paciência, a fé e a resiliência. É o lugar onde as fraquezas são confrontadas e onde a dependência total de Deus se torna uma necessidade, não uma opção. O inimigo sabe que uma mulher com um chamado é uma ameaça. Por isso, ele tentará usar a solidão para fazê-la acreditar que foi esquecida, que sua vida não tem sentido, que seus esforços são em vão. Ele sussurrará que ela não é suficiente, que não tem o que é necessário para cumprir seu propósito. Mas a palavra de Deus é clara: não temas, pois eu estou contigo. Não desanimes, pois eu sou o teu Deus que te fortalece. Isaías 40:10. Cada período de solidão tem um propósito, e é a prova de que Deus está preparando algo grande. Aquelas que passaram pelo fogo da separação e permaneceram fiéis, são as que serão usadas para coisas extraordinárias. Quando Deus separa uma mulher, ele também a protege, muitas vezes sem que ela perceba. Ele a livra de relacionamentos, amizades ou caminhos que poderiam desviar seu destino. O que parece ser uma perda é, na verdade, uma libertação. Quando José foi vendido por seus irmãos, parecia que ele estava perdendo tudo. Mas o que parecia ser um fim era, na verdade, o início de sua ascensão. Deus usa o que parece ser solidão para guiar suas filhas para o propósito certo. Não se trata de um castigo, mas de um alinhamento. Quando Deus fecha portas, é porque Ele está preparando algo melhor. Toda mulher chamada por Deus precisa entender que seu tempo de solidão é sagrado. É o momento em que se define quem ela é em Cristo. Moisés no deserto, João Batista no deserto, Jesus no deserto. Todos passaram por um período de isolamento antes de viverem o propósito de Deus em suas vidas. Isso significa que a solidão não é um fim, mas um processo antes da glória. Deus nunca deixa sozinha uma mulher que Ele escolheu. Ele simplesmente a prepara para algo que os outros não entenderão até que se manifeste. Às vezes, a incompreensão daqueles ao nosso redor torna a solidão ainda mais pesada. Mas isso não é motivo para desânimo. É um sinal de que Deus está fazendo algo novo. Jesus disse: "Aqueles que são meus, o mundo os odiará." As mulheres escolhidas nem sempre serão compreendidas por aqueles que não estão na mesma sintonia espiritual. E isso é normal. Não é necessário que todos entendam o processo, apenas que elas permaneçam firmes na fé.
Quando uma mulher entende que sua solidão tem um propósito, ela deixa de vê-la como um fardo e começa a enxergá-la como uma bênção. É o tempo em que seu espírito se fortalece, onde sua identidade em Cristo se solidifica, onde ela aprende a caminhar sem a aprovação dos outros. É na solidão que ela descobre que Deus é suficiente. E quando Deus é suficiente, nenhuma solidão pode vencer uma mulher escolhida. Ao longo da história, cada mulher com um chamado especial passou pela solidão, mas nenhuma permaneceu nela para sempre. Porque a solidão não é um destino, é uma estação. Uma estação onde Deus refina, fortalece e prepara para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é sempre maior. Deus nunca permite um deserto sem ter preparado uma terra prometida. Ele nunca permite uma provação sem ter uma recompensa pronta. O que agora parece ser solidão se tornará um testemunho no futuro. E quando chegar o momento, quando aquilo que Deus preparou finalmente se revelar, tudo fará sentido. Porque uma mulher escolhida nunca está realmente sozinha. Deus está sempre com ela. Desde o começo dos tempos, Deus deixou claro que, quando Ele chama alguém para um propósito maior, Ele a separa dos demais. Essa separação não é um ato arbitrário, mas uma necessidade para aqueles que foram escolhidos. A Bíblia está repleta de exemplos em que o chamado de Deus exige um processo de santificação, um afastamento do comum, uma renúncia ao que os outros consideram normal. Aquelas que foram marcadas por Deus não podem seguir os mesmos caminhos que os outros, porque seu destino é diferente. Elas não podem se encaixar em qualquer ambiente, porque foram criadas para algo maior. Elas não podem seguir o ritmo do mundo, porque sua missão exige uma preparação distinta. Deus não apenas separa, Ele purifica. A separação é o primeiro passo, mas o processo não termina aí. Quando uma mulher é escolhida, Deus começa a trabalhar nela a partir das profundezas, arrancando tudo o que não deve acompanhá-la em sua jornada. Os desejos do seu coração começam a se transformar. Sua maneira de enxergar a vida muda, e o que antes parecia atraente perde seu brilho. Isso não é coincidência, é parte do processo divino. A santificação é necessária, porque o propósito que Deus estabeleceu não pode se misturar com o que é impuro. Em Levítico 20:26, o Senhor declara: "Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos povos para que sejam meus." Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma consagração. Deus não apenas chama, Ele também exige separação. Ao longo da história, cada pessoa chamada para um propósito maior teve que passar por esse processo. Abraão teve que deixar sua terra e sua família antes de se tornar o pai de uma grande nação. Moisés foi separado do luxo do Egito e conduzido ao deserto antes de ser usado como libertador. João Batista viveu afastado no deserto antes de preparar o caminho do Senhor. O próprio Jesus, embora sem pecado, se retirava para buscar o Pai e se fortalecia na comunhão divina. Isso mostra que o isolamento não é um sinal de rejeição, mas de preparação. É a maneira como Deus separa o que é de Ele do restante do mundo. Quando Deus chama uma mulher, Ele a separa daquilo que poderia contaminar seu destino. Ela não pode permanecer nos mesmos círculos onde antes encontrava companhia, pois seu espírito já não está mais alinhado com o que é terreno. Ela não pode continuar a se apegar a amizades que não compartilham sua fé, pois seu coração agora bate no ritmo da vontade de Deus. Ela não pode viver com os mesmos hábitos, pois sua vida foi marcada para algo maior. Essa separação dói, pois significa deixar para trás aquilo que antes era importante. Mas o que Deus remove, Ele o faz para dar algo melhor. O que parece ser uma perda, na verdade, é uma libertação. A palavra de Deus alerta claramente sobre a necessidade dessa separação. Em 2 Coríntios 6,17 está escrito: "Por isso saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem no que é impuro, e eu os receberei." A eleição divina não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Não se pode caminhar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não se pode viver em santidade e seguir os caminhos do pecado. Não se pode ser luz e permanecer nas trevas. A separação não é opcional. Ela é uma consequência natural do chamado. Quando Deus separa, Ele também prova. Uma mulher escolhida por Deus enfrentará provações que outras talvez nunca conheçam. Sua fé será testada, seu caráter será refinado, sua paciência será levada ao limite. Isso não acontece porque Deus quer fazê-la sofrer,
mas porque ele a está preparando para algo maior. Em Malaquias 3 está escrito: ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. Deus não deixa nada imperfeito. E uma mulher com um propósito maior precisa passar por esse fogo purificador para estar pronta para o que virá. A separação não é apenas externa, mas também interna. Deus trabalha no coração, na mente, na alma. Ele quebra correntes invisíveis, transforma pensamentos, cura feridas que ninguém mais pode ver. O que antes era prioridade perde sua importância, e o que parecia insignificante se torna o centro da sua vida. O chamado de Deus traz uma mudança radical, e essa mudança começa de dentro para fora. Não é uma transformação superficial, mas uma renovação completa. Romanos 12 deixa isso claro. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem todos entenderão essa separação. Alguns criticarão, outros zombarão, e muitos não compreenderão porque uma mulher escolhida já não age como antes. Mas isso faz parte do processo. Jesus advertiu em Mateus 10:22: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquelas que foram separadas para Deus não devem esperar a aprovação do mundo, pois sua recompensa não está na terra, mas no céu. Deus não escolhe qualquer pessoa, e quando Ele escolhe, transforma completamente a vida dessa pessoa. A separação pode parecer uma provação difícil, mas é a confirmação de que Deus está agindo. A solidão, na verdade, é um tempo de comunhão com Ele. É o espaço onde sua voz é ouvida com mais clareza, onde sua presença se torna mais tangível, onde sua direção se torna inegável. No silêncio, Deus fala. Na separação, Deus fortalece. Na santificação, Deus prepara. O que agora parece isolamento é apenas o começo de algo maior. Deus nunca afasta sem motivo. Ele nunca permite uma prova sem uma recompensa. Ele nunca deixa suas filhas na solidão sem a intenção de manifestar sua glória em suas vidas. A separação é apenas o começo de uma história muito maior. Uma história onde Deus tem o controle absoluto. As mulheres escolhidas devem sempre se lembrar de que não estão sozinhas. Deus está com elas a cada passo do processo, em cada provação, em cada momento de incerteza. Seu chamado é irrevogável. Seu propósito é firme e seu amor é inabalável. A separação não é o fim. É o sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas o separa. Ele também começa a remover de sua vida tudo que não está alinhado com seu plano. Muitas vezes, isso parece uma perda, como se as peças que antes traziam estabilidade estivessem desmoronando sem razão aparente. Relações que pareciam sólidas se rompem. Oportunidades que pareciam promissoras desaparecem. Caminhos que pareciam abertos se fecham sem explicação. Isso não é coincidência. É a mão de Deus intervindo para proteger o destino daquela que Ele chamou. Ele não permitirá que nada ou ninguém que não contribua para seu plano permaneça no caminho delas. O que parece rejeição, na verdade, é um redirecionamento. O que parece traição, na verdade, é libertação. O que dói agora é o que evitará um sofrimento maior no futuro. As Escrituras deixam claro que Deus tem o controle absoluto de cada processo. Em Jeremias 29:11, ele diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Isso significa que quando algo é retirado da vida de uma mulher escolhida, não é para sua destruição, mas para sua proteção. Deus vê o que o ser humano não pode ver. Ele conhece o coração das pessoas e as intenções por trás de cada relação. Nem tudo que parece bom à primeira vista é uma bênção, e nem toda perda é uma verdadeira perda. Muitas vezes, aquilo que o coração mais deseja é justamente o que poderia afastá-la do propósito divino. Quando Deus removeu certas pessoas da vida de José, parecia que seu I walk the paths where no one goes,
through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A
silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we
through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.